Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia do nosso Clube da Bíblia, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui da leitura de Samuel. Louvado seja Deus, né? Samuel aqui, nós vamos dar continuidade na leitura onde nós já iniciamos. Eu estou muito feliz, eu sou grata a Deus pela vida de cada um de nós aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Amém, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. A leitura a cada dia, né, está sendo uma leitura aí que está trazendo muita edificação para as nossas vidas, né? Que nós possamos ler a palavra do Senhor, meditar e trazer para as nossas vidas, né? Aplicar nas nossas vidas, que é um manual de condutas práticas, onde nós temos ali a palavra do Senhor para aplicarmos nas nossas vidas, amém? Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 23, não é isso mesmo? Primeira Samuel, capítulo 23. E nós vamos ler aqui, tá certo? Hoje eu vou começando a leitura, depois eu passo para as leitoras também para estar me auxiliando. Vivi, coloca aqui nos comentários se hoje você consegue estar lendo, tá? E só para a gente ter a ciência, tá bom? E a Andréia também, as meninas, tá? Todo mundo, coloca aqui, por favor. Então, vamos lá. Primeira Samuel, capítulo de número 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas trancadas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila destruir a cidade por minha causa. Será que os cristãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida.
Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas ficou em Oreza. Alguns efeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descobram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a buscar. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul, quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas em El-Gedi. Eita glória! Capítulo 24. Capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de El-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos de bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficaram junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna.
Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha só, né? Mesmo Saul fazendo tudo aquilo, Davi tinha temor a Deus. Por temor a Deus, ele não tocava em Saul, porque ele sabia que Saul tinha sido escolhido pelo Senhor para ser, né, o rei do exército. E aí ele não tocava em Saul, o temor do Senhor. Coisa, né? E deixa eu ver onde que eu parei, que eu fui falar agora. Deixa eu ver. Ah, meninas, aonde que eu parei? Qual versículo? No 7. Ah, obrigada, André. Ô, Glória, bom dia, Joana, seja bem-vinda. Com essas palavras, capítulo 24 e o versículo 7 agora, tá? Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem a Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Tá vendo? Davi, mesmo é, tendo todas as oportunidades de destruir Saul, porque Saul estava querendo matar ele, mas ele não fazia isso, porque ele falava: longe de mim, esticar as minhas mãos, porque é ungido do Senhor, né? Glória a Deus. Onde que eu parei? Agora é o 11. Não é porque essa Bíblia aqui, os capítulos, os versículos, não é assim, ó, pontuadinho embaixo do outro, sabe? A ganância da livraria é tamanha que eles vão seguindo assim, ó, uma sequência, em vez de dar o espaço, sabe, dos versículos. Não, aí você fica perdido. Onde tá mesmo? Vamos lá. 11. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantei a mão, mas não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo?
a um cão morto, a uma pulga. Olha o que ele se chama. Tá vendo que ele está falando para o rei de Israel? Você está perseguindo um cão morto. Você está perseguindo uma pulga. Ele se coloca nessa posição, mostrando o quão inferior ele é e que o rei não precisaria estar perseguindo ele, entende? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, Disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será afirmado em sua mão. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família do meu pai. Então Davi fez um juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza. Capítulo 25, a morte de Samuel. Olha, tem muita coisa aqui que a gente vai lendo, né? Vendo o quanto que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, tá? Não fez, porque ele falou: longe de mim tocar no ungido e no escolhido do Senhor. No capítulo, obrigada, amor. No capítulo 23, que nós lemos também, nos mostra ali o temor de Davi, né? A humildade de Davi. Porque Davi, antes de sair para atacar Keila, ele orou e perguntou para Deus: Senhor, devo ir atacar Keila? E o Senhor falou: deve. Aí ele foi. Aí depois ele falou assim: Senhor, Saul tá vindo. Saul vai me pegar aqui? Vai. O povo vai me entregar? Vai. Eu falei, então, deixa eu sair daqui. Tudo ele perguntava para Deus. Tem como errar se você pergunta tudo para Deus? Cada passo que você vai dar, Senhor, eu devo ir lá, Senhor, eu devo fazer isso, eu devo comprar, que nós possamos olhar, sabe, para a história de Davi e aprendemos, né, a perguntar primeiro a Deus antes de fazer qualquer coisa, tá certo? Agora o capítulo 25, e eu quero ouvir aqui uma oradora para falar conosco, né? Olha, pronto, vai ser Joana? Tá aí, Joana? Pode falar, Joana. A gente vai para o capítulo 25 Bom agora. dia. 25? Isso. Pegar uma Bíblia maior. Capítulo 25, nós estaremos lendo, né? Para nós também estarmos. Glória a Deus. Capítulo 25. 1 Samuel. A morte de Samuel, a retirada de Davi para o deserto de Parã. Glória a Deus. Então vamos ler, né? E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo.
E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Os mancebos, pois ache graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos, a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então, Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. E o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se-lhes com eles. E disse Davi: Na verdade,
que em vão tenho guardado tudo quanto tem este no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, porém, pois Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Dê aos mancebos que andam após as pós das pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se, pois, algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe em que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te de então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e disse-lhe: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava leve, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, nem pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois que, pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor,
que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou, ele se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambos foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o que era de Galim. Glória a Deus. Quer comentar? Sim. Como que eu acho incrível, né? Essa história aqui, eu falo que a Abigail, ela era a mulher da sabedoria, né? Tanto que a Bíblia traz aqui, ó, era uma mulher inteligente e bonita. Faz uma diferença, né? Bem grande, né? Inteligente e bonita, não era só bonita. Tem muita gente que prioriza muito a beleza externa, mas a pessoa não é inteligente de nada. Mas a Bíblia traz essas duas características dela, dizendo que ela era bonita e inteligente, né? E o quanto que o posicionamento dela fez a diferença para salvar a vida de muitos, né? Então, que nós possamos aprender com a Abigail, né? Que eu aprendo com a Abigail, né? Então, que a gente possa aprender com a história dela e estar atento para a nossa casa, para os nossos resultados. Não é porque o marido, olha, isso daqui já, olha só, tem muitas pessoas assim, não, porque o meu marido é o sacerdote da minha casa, ele que manda em tudo, e a gente só fica lá, se senhor, não, senhor, tá na mesa, meu amor, né? Assim, não. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E não é a sabedoria dela, não é em apenas falar sim, senhor, e não, senhor, para o homem, mas é seguir ali, ó, o bom senso, sabedoria, inteligência, né? Princípios dentro do lar. E olha, em nenhum momento, quando ela ficou sabendo, ela foi de frente com o marido dela, não, ela foi muito sábia. Ela soube esperar o melhor momento para falar com ele. Depois que ele bebeu, depois que fez a farra. Se é outra mulher, depois que tivesse se encontrado com Davi, teria ido lá na festa de Nabal e pau, ia ter acabado com a festa da baiana lá, né? Mas a Abigail não. A Abigail soube esperar o momento certo para falar com Nabal, né? E a gente vê o favor do Senhor ali, né? Sobre ela e Davi abençoando também. E não só ela foi salva, mas toda a sua casa. E o próprio Deus fez justiça ali, né? Na vida de Nabal. E depois ela ainda, ela ainda acabou com Davi, né? Ficou ali ainda lá com Davi. Então, Deus é Deus que muda a história, né? Muda a história, dá sabedoria e dá discernimento. Então, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que Ele tem para dar. Amém? Obrigada, Joana. Vamos ver outra oradora agora? Deixa eu ver. Quantas pessoas? Missionária Ajuda, você pode ler hoje? Ah, não, acho que você mandou mensagem. Deixa eu ver. Não. E leite? Mandou Leite? mensagem mais cedo. Vamos ver. Leite é aquele pacote. Andréia. Pode ler? Só porque também, né, Mara? Mas será que ele quiser ligar? Será? Ediva, vou fechar o teu áudio, meu amor. Ricardo, eu vou arrumar, ela já chega, acho que não sei se é de tarde. Pois é. Vou ativar o microfone. Ediva. Cadê? Eu fechei o seu áudio sem querer, Andréia. Abre aí de novo.
Obrigada, Andréia. Pode ler, por favor. É o 26, né? E vieram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Acla, à entrada de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com eles 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se no outeiro de Acla, que está na entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma só vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e abrilha a água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Davi, passando a outra banda, pôs-se ao cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu? Quebradas ao rei? Então disse Abner: porventura tu não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes tu, ó rei, teu senhor? Porque um povo veio para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isto que fizestes. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse-lhe: minha voz é, rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim o seu senhor? Pois que fiz eu? E que maldade se achas nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, rei meu e senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se os filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor, pois eles não têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passa cá um dos mancebos e leve-a.
O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida, hoje de tanta estima aos meus olhos, de outras tantas estimas seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi e pelo caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Prossegue? Capítulo 27. Versículo 27 do Samuel? 1 Samuel, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi ao seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul, se não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, assim escaparei de suas mãos. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com eles estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gade. E Davi ficou com Aques em Gade, ele e seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Gisreita, Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gade, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aques: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa cidade da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias de Davi, e habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens, e deram sobre os Jesuritas, e sobre os Girzitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram esses moradores da terra, desde como quem vai para o sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestidos, e voltava e vinha a Aques. E dizendo Aques: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameelitas, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo de Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que te fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e acamparam-se em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens.
E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhes disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído na terra dos adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço na minha vida para me fazer matar? Então Saul se lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: A quem te farei subir? E ele disse: Faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém é o que vês. Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E ela lhe disse: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Versículo 14, de novo. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes? Faze-me subir. Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me respondeu mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me fazes saber o que há de acontecer. Então disse Samuel: Por que, pois, há em mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca, e te disse: O Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e o tem dado ao seu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregou também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarei comigo. E o arraial de Israel e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras. E não houve força nele, porquanto não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que dei ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida nas tuas mãos, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu a palavra da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados, a mulher, os constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos asmos, e trouxe de diante de Saul e de seus criados, e comeram, e depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Capítulo 29. E ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, como centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram-lhe então os príncipes dos filisteus: O que fazes aqui, este hebreu? E disse-lhe Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que pusestes, e não desça conosco a batalha, para que não se torne a batalha em adversário, porque como aplacaria este o seu senhor, porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns dos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul os seus milhares, porém Davi suas dezenas de milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor,
que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não façais mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? O que fiz? Ou o que achaste o teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do meu rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem sei eu que és verdade, e que há verdade nos teus olhos. És como um bom anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os teus criados de teu senhor, que tem vindo contigo, levantai-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Gisrael. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido Ziclag e a quem tinha posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele, e se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o rio de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço da massa de figo seco de 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-se o seu espírito, porquanto havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde vens? E disse o moço: Egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul com os quetitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por quê? Por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor? E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiam. Assim livrou Davi tudo o que tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos, as filhas, e também
o despojo, até tudo quanto tinham tomado, Davi tornou a trazer. Também versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levantando-se diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Versículo 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e a seu filho e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, como os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram. Com a bagagem igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo dos anciões de Judá os seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifomote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam na cidade dos Jeramelitas, e na cidade dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab, a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa contra ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale, e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu, pois que, vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e aos seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram-lhe de suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-Zã. Ouvindo então isto os moradores de Jabes Gileades, e os filisteus, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-Zã, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Glória a Deus. Uau! Cadê o glória a Deus, igreja? Nós terminamos Glória mais um livro! Glória a Deus!
Amém, Deus é fiel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Uau, eita, Gente, nós glória. já estamos indo para 2 Samuel, glória. Deus é poderoso, né? Vamos parar aqui a leitura de hoje, vamos comentar, né? Olha, gente, nós temos muito que aprender aqui, né? Porque, primeiro, vamos falar aqui, eu já fui comentando, né? Algumas coisas eu já fui comentando aqui, mas assim, quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou porque ele respeitava a unção de Deus sobre a vida de Saul. Tem até a parte que fala assim, né? Até quando terás tu dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Mesmo Saul sendo rejeitado pelo próprio Deus, né? Mas ele tinha aquele temor enorme, né? Davi, e ele não quis tocar em Saul para matá-lo, né? E ele fugia. Se Davi fosse enfrentar Saul, ele conseguiria vencer, claro. Mas ele não quis. Era uma opção dele não atacar e não destruir ali a vida de Saul. E aí, então, ele precisou viver uma vida nas escondidas, né? Porque ele procurava sempre um lugar para se esconder. E ele não era sozinho, né? Ele e mais 600 homens, que eram os vadios da época, os abandonados, largados, deixados, rejeitados. Eram todos que se juntavam a ele e se tornou ali parte do seu exército, né? E eles eram extremamente leais a Davi, muito leais a Davi. E ali vem falando, ó, a morte de Samuel, né? Samuel morreu e olha isso, gente. Saul foi consultar, primeiro ele queria ouvir a voz de Deus, mas Deus não estava mais falando com ele. O que ele fez, gente? Foi consultar uma catimbozeira. Foi visitar uma mulher que não é de Deus, né? Ele foi numa bruxaria, numa bruxa, né? Na época, elas consultavam os videntes da época, né? E aqui, na Bíblia, eu gostei da tradução da Andréia, que fala assim que ele deduziu que era Samuel, né? Ele deduziu que era Samuel. Na minha, ele fala que era Samuel, né? Para longe das... Quando assim, cadê? Ele deduz que ali era Samuel e foi falar com ele. Ô, Joana, 28, verso 14. Oi? Capítulo 28, versículo 14. Isso, obrigada, obrigada. Que ele pergunta assim, qual é a aparência dele? E ela fala assim, é um ancião vestido com um manto, ele está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. Joana, fala aqui um pouquinho sobre essa parte pra gente. O que você entende? Você acha que era Samuel mesmo que estava lá, se apresentando, né? Porque a gente entende que o mundo espiritual, ele é aberto, né? A gente está aqui no mundo físico, os nossos olhos carnais enxergam o mundo físico e podemos conversar entre nós. No mundo espiritual, quem tem visão aberta vê tudo. Vê o lado de Deus, as coisas boas, e também vê os demônios. Vê tudo, né? Tem o mundo espiritual ali aberto diante dos olhos daquela pessoa. E aí ela consegue enxergar. Essa mulher, ela estava vendo o espírito de Samuel, ou era um espírito de engano ali, manifestado, né? E ela viu e falou: olha, tá falando isso, ele tá aqui falando, porque o espírito, ele não se encarnificou, né? Mas ele falou através da mulher, que eu entendo, né? O que parece aqui. Fala a sua opinião, Joana, porque isso daqui é polêmico, isso daqui os espíritas usam isso daqui para falar. Olha aqui, ó. Olha que Samuel veio através dessa mulher, né? Olha o que me veio na cabeça, né? Agora um pensamento.
É uma comunicação com o mundo espiritual, mas de forma ilícita. Ó, já trouxe a resposta. Por quê? No mundo espiritual, nós só podemos nos conectar ao mundo espiritual se for através do Espírito Santo, né? Quem participou do meu workshop do ano passado, viu que eu trouxe ali falando do corpo, alma e espírito, né? Eu acho que a Tônia vai lembrar, né? A Vivi vai lembrar do corpo, alma e espírito. O espírito, ele se conecta a Deus, né? Através do Espírito Santo. E é o que faz a ligação da nossa alma com o nosso espírito, né? E aí a gente consegue entrar no mundo espiritual através do Espírito Santo. Só que quando essa ligação, não é feita pelo Espírito Santo, é uma ligação ilícita, entende? Ela pode ter se conectado com o mundo espiritual, sim, porém de forma errada, não de acordo com o que Deus manda. E aí é onde que está o perigo, porque ela estava ligada ao mundo espiritual, mas vamos dizer que a chave que estava abrindo a porta do mundo espiritual não era o Espírito Santo, era um espírito maligno, entende? Que abriu a porta para ela entrar no mundo espiritual. Então, a porta de legalidade aberta para o mundo espiritual, que não foi a certa, foi de forma ilícita, e é onde Deus abomina, né? Deus não quer, ele fala que está errado, que essa ligação precisa ser através do Espírito Santo. Porque muitas pessoas, elas entram no mundo espiritual, não é só os crentes. Tem gente que fala assim, vamos acessar, né? E tem muitas religiões dessa terra que fala sobre a espiritualidade, fala se você se conectar com espíritos, você se conectar com o mundo espiritual, você tem acesso a coisas do mundo espiritual que você traz para a existência, só que essa ligação e esse acesso, Deus quer que nós cristãos venhamos fazer através do Espírito Santo, não através de demônios. Quando nós não nos conectamos a Deus, né, ao Espírito Santo, nós nos conectamos com Deus através do Espírito Santo, é Ele que é a nossa porta de ligação ao Espírito de Deus, ao céu. Agora, tem um monte de gente se ligando a demônios aí, tendo revelações, tendo visões, tendo benefícios, recebendo as coisas, mas nada disso leva para a salvação. Pode falar, Andréia. Posso falar algo que eu aprendi acerca disso? Claro, pode falar, a gente está aqui para isso. Eu fiz questão de frisar aqui no versículo 14 que fala assim, entendendo Saul que era Samuel. Porque na visão que a mulher fala para ela, fala que era um homem ancião envolto numa capa. Para começar, espírito não ia chegar envolto numa capa, né? Ele estava ali como espírito. Então, assim, e os demônios, eles já sabem o que aconteceu. Eles não sabem para frente, porque onipotente, onipresente, onisciente é só o Senhor. Eles já sabem o que aconteceu. Então, de certo, esse demônio, que eu acredito que era um demônio sim, que foi visitar essa mulher, porque ela contatou um demônio para falar com Saul, ele falou todas essas coisas porque isso já havia acontecido, então eles já sabiam disso. Por isso que ele falou, porque a gente vai ouvindo aqui, parece mesmo que é Samuel, né, que está ali falando com Saul. Mas, na verdade, era um demônio que já sabia o que o Senhor já tinha falado tudo isso para ele, né? E era muito nítido que ele iria morrer. Como o demônio não sabia, mas sabia que ele iria morrer, né? Então, assim, a mulher contatou o lado espiritual maligno, né? Como você bem disse, porque ela era do mal, né? Ela era uma adivinhadora, era uma feiticeira, ela não estava ali para fazer o bem, que nós bem sabemos que isso acontece, sim, nos dias de hoje, mas como eles não conhecem o futuro, eles deduzem, que foi o que aconteceu aqui. Ele contou tudo o que Samuel verdadeiramente já tinha falado para o Saul em vida, ele usou o que Samuel falou em vida ali para Saul, por isso que Saul teve tanta convicção de que era Samuel que estava falando, mas deduziu que ele iria morrer, que ele iria perder por conta do que o Senhor já tinha falado, né? Então, assim, aqui eu sei que dá uma brecha muito grande para os espíritas usarem isso contra nós, né, os cristãos, mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem discernimento de que morreu, está lá reservado, nós não temos acesso a eles, né? Só quem tem acesso é o Senhor, e o Senhor sabe como fazer as coisas.
Amém? Verdade. Eu não soube Amém. explicar, me perdoa. Não, você explicou muito bem. Eu Muito gostei bem. do seu comentário, Andréia. Mas eu penso assim, o que Deus já estabeleceu no mundo espiritual vai acontecer. Tanto que quando Daniel jejuou por 21 dias, para ele não aconteceu. Daniel não viu a diferença. Mas desde o primeiro dia que ele orou nesse sentido, o Senhor já enviou a resposta. E aconteceu aquela guerra no mundo espiritual, e a gente entende que Daniel se manteve em jejum e oração para que a bênção chegasse para ele, né? Mas o Senhor já tinha determinado, já tinha enviado o anjo com a vitória. Então, aconteceu no mundo espiritual, o Senhor já determinou no mundo espiritual, vai acontecer. Às vezes Todo nós humanos não vemos, sabe? A gente ainda não viu qual foi a decisão de Deus, ainda não mudou na nossa vida, mas não que não tenha acontecido já no plano espiritual, não tenha sido liberado, entende? Nossa, que extraordinário! Glória a Deus! É isso mesmo. Então aí você fala, não, é uma brecha. Não, não é uma brecha. Satanás só viu o que Deus já tinha decidido, né? Então isso é fundamental. Uau, extraordinário, gente. Nossa, Por isso tremendo! que, por isso que, Eita! por isso que é bom a gente estar sempre atento, né? Por exemplo, essa brecha aqui, na verdade, essa porta que existe no mundo espiritual é onde os videntes, os espíritas, né? Eles acabam tendo forças aqui no mundo físico. Porque se eles conseguem ver alguma coisa, eles conseguem prever alguma coisa, que eles estão vendo que já aconteceu no mundo espiritual, eles podem vir também com um engano, né, para as pessoas. Mas só que é algo que não é daquele jeito ali. E aí ele fala assim, não, mas o espírito, igual a minha amiga, né? Tem uma pessoa que ela ela mexe com essas coisas aí. Ela fala assim, não, mas o espírito disse que ia acontecer e aconteceu. Né? O Espírito disse que a porta abriria e a porta abriu. O Espírito disse que seria curado e foi curado. O Espírito disse. Então, assim, é igual a gente quando a gente fala assim, ó, não, mas Deus usou o vaso, falou comigo que a porta abriu e a porta abriu. Não, mas Deus usou o vaso e falou que isso e aconteceu. A gente, do jeito que eu falo, Deus tá falando comigo, que não sei o quê, ela também fala, não, mas também falou comigo, do mesmo jeito. Mas assim, porque a comunicação e a forma de manifestar o mundo espiritual é a mesma, aparentemente, né? Só que o espírito que está por trás daquela revelação é o que faz a diferença para nós. Porque essa informação chegou a nós através de quem? Quem trouxe? Entende? Para trazer a existência daquilo. Quem trouxe essa informação? Se foi Deus através do Espírito Santo, essa é a fonte que nós devemos ter como verdadeira. E claro, né, gente, o inimigo, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é enganador, ele pode muito bem falar, a porta vai fechar, e ele vai lá e fecha, ele pode fechar. Né? Se aquela pessoa é do maligno, ele faz o que ele quiser. Vai ser curado. E ele pôs o tumor, ele vai lá e tira. Entende? E aí é onde engano, né? Porque ela fala assim, nossa, mas eu fui lá e eu fui curada lá. Claro que foi, o inimigo colocou o tumor e ele mesmo tirou o tumor que ele colocou, entende? Então tem também essas brechas aí no mundo espiritual, né? Mas o que cabe a nós, gente? Eu olho assim, o que cabe a nós é entendermos quem é o Espírito Santo e nos conectarmos ao Espírito Santo de Deus. Porque os espíritos enganadores, eles estão até dentro da igreja. Quando a gente, eu não sei se a gente já passou por essa leitura, mas eu acho que já. Deus falou assim, não, não passamos ainda, eu acho. Mas ele, ó, Joana, lembra, vê se você lembra aonde está escrito, Jo, que Deus fala assim, ó, quem vai descer lá? Não, nós não lemos ainda. Quem vai descer lá para enganar? Aí um espírito que estava diante de Deus, era um espírito de engano, falou, eu desço lá e vou enganar quem? Os profetas. E aí esse espírito desceu diante dos profetas e todos estavam profetizando que ia dar certo. Todos estavam comunicando aquilo, porque eles tiveram essa informação aonde? No mundo espiritual.
E foi liberado por quem? Por Deus. Não foi? Não é isso aí, Joana? Entendi, fala de novo. Não tem, quando Deus fala assim, acho que foi na guerra de Josafá, que ele fala assim, quem que vai descer lá, né? E vai levar um espírito de engano. O espírito de engano levou tua mãe e falou, eu desço lá e eu vou falar para os profetas. E aí 400 profetas estavam profetizando, mas era através do espírito de engano. De engano. E não era profeta do cão que estava falando lá, não, viu? Era profeta que outrora poderia ter sido usado por Deus. Mas ali, naquele momento, eles estavam ouvindo o espírito de engano. Então, é muito importante nós estarmos atentos ao Espírito Santo, conhecermos a voz do Espírito Santo, termos discernimento de espíritos para não sermos enganados. Porque todo o tempo a gente pode ouvir. Quem escuta o Espírito Santo de Deus falar, pode ouvir um demônio falar também, pode ouvir sua própria voz, pode ouvir, né? Várias coisas. Então, tem que ter o discernimento de Deus, para você não ser enganado. O que faz a diferença no mundo espiritual é a finalidade de tudo, sabe? Porque a salvação e a vida eterna só vem através de Jesus. Só vem através de Jesus. Só Deus, Jesus morrendo ali na cruz, ele é o caminho da salvação, da felicidade plena enquanto se vive, tá? Por isso que a Bíblia fala, a gente pede para nós termos alegria em diversos momentos e principalmente em momentos de adversidade. Então, você pode acessar. Ju, você fechou seu áudio. Você pode acessar o mundo espiritual. Só que se não foi pelo jeito certo, através da oração e do jejum, Satanás vai te dar todos os privilégios que o poder maligno puder entregar. A finalidade disso é a sua alma. No final das contas, você estará condenado juntamente com ele e os anjos caídos que já estão condenados. O inferno não foi feito para nenhum ser humano, mas a gente tem o livre-arbítrio e o poder de escolha entre conosco. Deus nos deu esse presente. Apesar de o Senhor nos amar, de ter enviado o seu Filho Jesus, você precisa ter a fé de acreditar no Filho de Deus, porque sem fé é impossível. Então, sabe, você pode, o demônio fez, curou, abriu a porta, me fez flutuar, voar, me fez acessar tudo, mas em troca de quê? Da sua vida. Sempre será assim. Ou você vai pelo caminho estreito, que vai te levar à vida eterna, ou a porta larga, que conduz à perdição eterna. Não tem outro caminho, né? A gente sabe que é aí. A bênção e a maldição estão no nosso caminho. Cabe a nós decidir. Verdade. Os dois estão no nosso caminho. Você está falando aí de uma coisa, aí eu tô lembrando aqui, que existe a quarta dimensão. Você já ouviu falar sobre a quarta dimensão? Essa quarta dimensão não só, né, tem muitas pessoas que acessam, que são as áreas Já ouviu espirituais. falar? São as áreas espirituais que você consegue acessar. Mas nós acessamos através do Espírito Santo. Nós clamamos pelo Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que são bruxos, que vão entrando nessas dimensões e acabam tendo benefícios, recebem curas, recebem um monte de coisa. Só que não é uma ligação, como fala, quando está errado é proibido, né? É uma ligação proibida diante de Deus. Mas eles se ligam, eles entram nisso, mas através de espíritos malignos. E eles não. Tem muitas pessoas que são levadas pelo espírito de engano porque falam assim: não, mas eu não tenho religião. Eu estou conectada na espiritualidade. Cuidado, porque a espiritualidade só é ligada através de um espírito. Então, você se conecta com o Espírito Santo e entra nesse universo, ou você se conecta a um demônio. E ele também abre esse mesmo portal, e você também tem acesso.
né? Acessos que te levarão para o inferno. Você pode ter todos os benefícios aqui nessa vida, pode ser curado, pode ter riquezas. E tem muitas pessoas que acessam isso para ter riquezas, né? Muitas coisas aqui na Terra. E elas acessam e elas recebem isso, sim, mas através de é um contato ilícito com o mundo espiritual. E o fim daquilo é abismo, caminho de morte. A Bíblia mesmo já fala. Então, e aí fala assim, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não adianta nada. Deixa eu ver aqui que eu tô vendo que a Tônia tá comentando. Fale, Tônia. Olha para aí o tanto de coisa que ela tá escrevendo. Tônia, abre teu áudio, mulher. O mundo espiritual é preto e branco. O mundo espiritual é preto e branco. Ou a pessoa está com o Espírito Santo, ou não está. Foi assim que eu aprendi estando do lado preto. Acredito que como eu estive do outro lado, esse lado é hipnótico e atraente. O outro lado é astuta e se insere de diversas formas, com diversas maneiras, para ser manifesto, porque ele é intransigente. Se a pessoa não tem Deus, qualquer coisa vira algo lindo e agradável. É engano, né, que o inimigo entra. Sim, exato. Elas falam como se fosse Deus falando. E se a pessoa não tem a certeza de onde vem Deus, ela não vai nem ouvir direito essa pessoa. Mas se a pessoa está aberta para o universo, então o outro lado vem. É isso mesmo. Porque ela fica lá, vamos se conectar ao universo. O universo vai trazer tudo para você. Cuidado, que esse universo tem nome, endereço. Vamos lá. Sim, eu tenho bastante sensibilidade, mas percebo que sou eu que escolho o que vou ouvir e ver. Se. Ai, cadê, meu Deus do céu? Ouvir e ver. Se estou frágil emocionalmente ou afastada do relacionamento, outras coisas vão parecer boas, vão aparecer como boas. Tenho uma amiga com minha idade, com câncer de mama, e ela mexe com aquilo que eu mexia. Uma hora a conta chega, o inimigo sempre vem cobrar o que ele dá. Ele te deu acessos, ele te deu acesso a ter um certo poder, que ele faz isso, né? Ele te dá poder em troca do que? Ele vai querer alguma coisa. E é claro que é a sua alma. Então, é perigosíssimo, a gente precisa estar atentos. E como é não errar? Jejua, minha filha. Vá jejuar todo mundo, porque quando você jejua, você enfraquece a sua carne, você se liga ao Espírito Santo e você tem mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus e a orientação que ele tem para a sua vida. Então, que nós possamos buscar a Deus, né? E buscar sempre o dom de discernimento. Quando nós buscamos o dom de discernimento, nós discernimos no mundo espiritual qual é o espírito que está querendo entrar, qual é o espírito que está se conectando, quem é que está falando. Porque assim, ó, às vezes, né, você tá ali e vem uma pessoa falando de Deus, até falando em línguas estranhas, pulando, e vem profetizar para você. Qual é a fonte dessa palavra? Não é porque está dentro da igreja que é de Deus, entende? Tem espíritos de engano. Se eu estou aberta, tem pessoas que não estão, não põem filtro nas profecias. Ó, põe o filtro em todas as profecias que eu recebo. Eu ainda recebo assim, desconfiado do profeta. Quem é que está aí atrás? Então, eu fico assim mesmo, entende? E aí eu fico assim, quem é que tá aí, né? Aí eu pego e falo, eu recebo, né, a profecia. A Bíblia fala para a gente não julgar o profeta, mas sim a profecia. Então, eu escuto aquela profecia, mas tem coisa que eu tô escutando ali na hora e eu já sei que não é de Deus. Porque a Bíblia fala assim, ó, quem é de Deus conhece a voz de Deus e discerne a voz do Senhor espiritualmente. Então, quando é de Deus, testifica dentro de você. Mas às vezes
Presta atenção. Às vezes eu estou tão carente, tão necessitado, tão ali, ó, Senhor, fala comigo. Senhor, se o Senhor. E eu falo as provas falando. Quem tá me escutando? Diabo tá escutando o que eu tô falando. Ele vai usar o outro para falar exatamente o que eu falei na minha oração. Não, mas ele falou o que eu falei. Claro, você falou, o diabo ouviu e falou para ele. E ele veio falar para você. Entende? Então, tem coisas, assim, principalmente se você quer resposta de Deus, você não pode falar na sua oração. É na mente, é você em Deus, porque o diabo não lê tua mente. Mas o que você fala, ele está escutando. Ele não é, ó, gente, o diabo não é onisciente, onipresente, ele não está em todos os lugares. Só que, às vezes, bem na hora que você está falando, ele está ouvindo. E aí ele pega aquilo, e aí ele vai lá e traz aquilo para você de novo. Então, é aí onde muitas pessoas são confundidas. E se eu não estou alerta, e aí vem a mentira de Satanás falando numa profecia que não é de Deus, se eu aceito aquela palavra como verdade na minha vida, aquilo pode acontecer. Por quê? Porque eu acreditei naquilo. Eu acreditei, eu falei, vai acontecer. Aí eu começo a falar sobre isso. Eu começo a falar, não, mas Deus falou, e falou, e falou, e falou, falou, falou. Eu acabo atraindo aquilo para mim, só que não era a vontade de Deus. Era porque eu comecei a falar sobre aquilo, eu comecei a comunicar sobre isso, e eu tô trazendo algo, porque a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Se eu começo a falar aquilo, aquilo vai vir para mim, entende? É a vontade de Deus? Não, eu que estou trazendo aquilo. Então a gente tem que vigiar muito. E se for para pedir algum dom para Deus, peça o de discernimento de espírito para você não ser enganado em lugar nenhum, nem na igreja e nem fora dela e nem no canto nenhum. Quando alguém falar, Deus manda eu te dizer, esteja com aquela pisca-pisca alerta assim, ó, será que é Deus que está mandando mesmo? Quem está mandando esse vaso abrir a boca? Entende? E não pegue tudo por verdade. Joga tudo na cruz de Cristo, faça a prova de Deus, porque tudo que é de Deus, o Senhor, ele confirma. Ele confirma, ele fala uma, duas vezes, ele testifica no seu coração e traz paz, traz equilíbrio, traz graça. Você sente a presença do Espírito Santo. Amém, Glória a gente? Deus. Vamos tirar Mensagem. foto. A profundidade da riqueza e do conhecimento. A missionária está falando e aquele louvor bem. As profundidades da riqueza bem. Sabe? Que maravilha. Vamos finalizar aqui com esse louvor. Em nome de Jesus. Amém, glória. Eu sei qual é o louvor. Ó, profundidade das riquezas, tanto em sabedoria, quanto em conhecimento, quão insondáveis são. Mais ou menos isso daí, não é? Vamos tirar uma fotinha, gente. Minha pequena já acordou ali, tá? O meu marido está aí chorando. Hoje foi bem produtivo, porque esse negócio, quando a gente fala sobre espiritualidade, isso é muito forte, tá, gente? Tem um livro que fala que Ele Veio Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. É forte esse livro, tá? Para quem gosta de entender sobre isso, é um livro muito forte, que foi onde eu aprendi muita coisa sobre o mundo espiritual. Vamos lá? Você até um pouquinho sobre aquele outro Pega essa Bíblia. sobre outro grupo. 2, 3 e já. 2, 3 e já. Aí, peraí, de novo. Aí. Só mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Laura. Meu celular está muito fraco. Eu gostaria de estar no outro grupo, né, que a senhora enviou, né? Muito, muito maravilhoso, né? Não tô conseguindo mudar aqui para postar. Ai, que coisa. Mas eu olhei pouco lá, porque eu tive um dia ontem muito corrido. Quer dizer que aquele grupo lá, ele é diferente daquele metoria? Me explica um pouquinho aí. O que você está falando? O que a senhora enviou para a gente? Ah, o grupo que eu enviei. Não, tem a mentoria. Tem um grupo que é a mentoria. A mentoria Metanoia. É isso, mas tem outro que a senhora enviou, outro.
Ah, que eu enviei falando. Não, aquele grupo lá já estava formado, foi do workshop, do segundo workshop que nós fizemos, ele já estava formado. Eu só usei o grupo e eu vou ficar usando ele agora. Peraí, deixa eu só fechar Ai, aqui a gravação. Gente, Deus abençoe. Até a próxima. Até segunda-feira. A gente vai começar ali. Mas não vou embora, não, porque eu só estou finalizando a gravação.